Bom dia, pessoal, aqui é o pastor Adriano da Igreja Internacional da Graça de Deus e nós estamos participando aqui da leitura de Provérbios, né? Eu tinha falado que a gente ia entrar às 11 horas da manhã, acabou que eu fui atender aqui, estava em reunião aqui com os obreiros aqui, as pessoas que ajudam aqui na obra, e a conversa se estendeu um pouquinho, algumas perguntas para poderem ser respondidas e a gente foi se estendendo aqui, mas vai ficar gravado, né? Então você pode depois aí assistir aí, quem for assistir depois aí, é só por causa disso então que eu estou começando um pouquinho mais tarde hoje, tá bom? Já próximo do meio-dia, né? Então eu peço também perdão aí por isso, mas a gente está participando em jejum, se possível, né? Eu sei que essa hora já fica mais difícil as pessoas participarem em jejum, mas se você puder participar em jejum amanhã, eu continuo 7 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço até desculpa também, tem gente que às vezes até estava esperando, né, para poder participar em jejum com a gente aqui 11 horas da manhã, e de repente eu acabei me demorando um pouquinho para poder entrar, mas então a gente está chegando por aqui, nós vamos fazer uma oração aqui agora, tá bom? E nós vamos começar Provérbios capítulo 25, que é o Provérbios de hoje. Nós estamos em 31 dias de clamor pela sabedoria, todos os dias nós estamos meditando no livro de Provérbios, né, que é o livro da sabedoria. Então hoje nós vamos ler o capítulo 25 e a gente procura fazer algum comentário ali que Deus dá para a gente. Não é o propósito comentar todos os versículos ali, mas dá ali o que Deus nos dá ali para a gente poder falar, e a gente fala, e mais Deus vai dar para você, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você também, enquanto nós estamos falando aqui, em nome de Jesus, tá bom? Então, nós vamos fechar os nossos olhos agora, vamos fazer uma oração a Deus, daqui a pouco a gente entra no Provérbios capítulo 25, vamos fechar os nossos olhos agora, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nós oramos em Tua presença neste momento, Jesus, e nós, meu Deus, então agradecemos a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela oportunidade que o Senhor nos oferece, que o Senhor, meu Deus, nos dá de podermos, Jesus, então fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, dá-nos essa bênção, dá-nos, meu Deus, então essa condição de podermos então, Jesus, fazer a Tua vontade, Pai, de aprender. Nós queremos aprender de Ti, nós queremos aprender, meu Deus, do Teu nome, nós queremos aprender da Tua palavra, e quanto mais, Jesus, a gente aprende, Pai, mais, meu Deus, a gente pode então receber, e quanto mais a gente aprende, mais a gente recebe, mais, Jesus, a gente pode então, meu Deus, então se envolver em Tua presença e poder fazer aquilo que Te agrada. Jesus, dá-nos este entendimento então, e livra-nos do mal, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós Te pedimos e agradecemos, amém, e graças a Deus, amém. Pessoal, nós vamos começar a ler aqui o capítulo 25, né, que é o provérbio de hoje. Hoje é o dia 25, então nós vamos ler então o Provérbios capítulo 25, vamos terminar no sábado, né, a gente termina sábado que vem, sábado que vem é dia 1º de maio, né, dia do trabalhador, 7 horas da manhã, a gente termina então a leitura de Provérbios, e assim você, se você quiser, você compartilha aí com as pessoas, e seja abençoado também em nome de Jesus. E mais uma vez, eu peço desculpas aí que está entrando um pouquinho já mais tarde, mas eu estava numa reunião com os obreiros aqui, e já estão até chegando aqui também, ainda estão por aqui. Irmã Josélia está aqui ainda na igreja, e a irmã Dinália, não sei se já foi também, mas está aqui no Facebook também, já está participando, e então Deus vai abençoar aqui em nome de Jesus. Vamos abrir aqui, Provérbios capítulo 25, no versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim, ó: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Então estes também são provérbios de Salomão, né, que é o principal autor aqui. Esses também são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá, e depois foram usados até mais adiante, né? No versículo 2 diz assim: a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Então, a glória dos reis é investigar tudo, né? E conhecer também, e aprender. E a glória do Senhor é encobrir, principalmente o pecado, né? Deus então veio para poder encobrir o pecado, enviou Jesus para poder encobrir a maldade e a culpa
que era do homem. E a glória dos reis é tudo investigar, seja para o bom, seja para o mal. Preferimos acreditar, por exemplo, que a glória dos reis é investigar no sentido de aprender mais, de ajudar a humanidade, né? Da ciência, poder crescer e tudo, ajudar a humanidade, porque essa é a glória dos homens, né? É investigar. É investigar. E a glória do Senhor é encobrir e perdoar principalmente. Então no versículo 3 diz assim: para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma, não há investigação nenhuma, né? Então para a altura dos céus, e aqui é comparado, né? Para a altura dos céus, para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Que coisa, como se fosse insondáveis, né? E de tamanho então a profundidade. Então, quer dizer, isso quem fala é a Bíblia Sagrada, né? É o Senhor quem fala. Então no versículo de número 4 diz assim: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tem muita gente que pode dar muita coisa para Deus, né? Que a gente consiga ver isso nas pessoas. Então quer dizer, é só tirar então da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tem muita gente, meus irmãos, né? Hoje, por exemplo, aqui na igreja, de manhã cedo até, quando a gente estava começando a oração aqui, antes do culto até, orando com os obreiros, passou até um rapaz, deu até para ver que é morador de rua e tal, começou até a orar, mas daqui a pouco foi embora, não chegou a ficar nem 10 minutos. Então quer dizer, mas ali tem uma boa pessoa, né? Na verdade não é o fato da pessoa morar na rua que faz da pessoa uma má pessoa, lógico que não. Mas eu falo também no sentido de que se tirar talvez até daquilo dela, der uma oportunidade e ela vê que realmente pode ser uma grande pessoa ali, né? Então que Deus nos dê também até a oportunidade. Quantas vezes acontece, às vezes até na empresa, né? Conheci um rapaz, por exemplo, no hospital quando eu trabalhava, que ele trabalhava, não vou falar o setor que ele trabalhava, parece que estou diminuindo, né? Não é, mas é que a pessoa às vezes ganha pouco, né? Ele trabalhava num setor do hospital, e aí uma pessoa passou e de repente começou a fazer amizade e tal, e pediu para, o nome dele é até José também, e eu até lembro o nome, até o sobrenome eu lembro também, mas lógico, não vou falar aqui. Mas ele trabalhava no hospital, trabalhava num setor do hospital, começou a fazer amizade com o pessoal, e aí teve uma pessoa lá que pediu para ele fazer um curso, né? Por que você não faz um curso? Porque aí de repente eu posso colocar você então em outro setor, e você então vai ganhar mais. E aí tá bom, ele fez um curso, já estava em outro setor, começou a trabalhar lá no outro setor, começou a ganhar mais, abençoar a família, tem esposa, tem filhos. Então quer dizer, e às vezes eu não lembro exatamente se ele tinha terminado o ensino médio, né, que a gente chama. Eu não lembro nem se ele não trabalhava, se ele trabalhava, se ele tinha terminado o ensino médio, eu não lembro, porque quando eu conheci ele já trabalhava então nesse outro setor. E o mais bonito é que essa pessoa ainda falou para ele fazer outro curso, para ele poder já passar para outro setor e ganhar então até bem mais do que ele já estava ganhando. Ele já estava ganhando mais do que o outro. Mas isso porque uma pessoa olhou, viu, às vezes até uma pessoa que não tem escolaridade, né? Meu pai e minha mãe, por exemplo, não tem escolaridade, e que fica difícil às vezes a pessoa trabalhar num setor que às vezes exige, né? Exige às vezes um curso, exige alguma coisa e tal. Mas então também disso, e é lógico, né? No pecado também, quando a gente tira, aqui a Bíblia Sagrada diz no versículo 4, tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Vai sair vaso para o fundidor, vai sair vaso, né? Vai sair um vaso de honra, né? Já pensou o pecador sendo salvo? Quando Paulo foi salvo, por exemplo, quando Zaqueu foi salvo, tirou então da prata as escórias. Era uma grande pessoa ali, mas que estava tomada pela corrupção, no caso do Zaqueu. E aí depois que foi salvo, foi perdoado, aí então, meus irmãos, Deus mudou a vida dele completamente. No versículo 5 diz assim: tira o ímpio da presença do rei.
e o seu trono se firmará na justiça. E a gente ora, né? Oramos então pela nação, oramos também pelas empresas, oramos por tudo aquilo que diz respeito à humanidade, porque às vezes tem pessoas que às vezes, meus irmãos, pode estar tentando atrapalhar, tem pessoas que às vezes querem atrapalhar, né? Tem pessoas que às vezes querem atrapalhar, e infelizmente aí então acaba-se que o trono não se firma na justiça, mas quando tira o ímpio da presença do rei, o trono se firma na justiça. Nós temos que orar para que o trono venha se firmar na justiça mesmo. Então no versículo 6, não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Então não te glories na presença dos reis, nem te ponhas no lugar dos grandes. É melhor que a gente sente lá no final e de repente a gente seja chamado para frente, do que a gente sentar na frente e ser pedido, né? Ainda com gentileza, para a gente poder sair lá para trás. Não, vai lá para trás lá. Então quer dizer, não, é melhor então a gente não se gloriar na presença do rei, das autoridades, às vezes no trabalho, em qualquer lugar. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, nem diante de Deus, né? Para que a gente não tenha que se gloriar e nem podemos nos gloriar na presença de Deus, porque a Ele pertence a honra e a glória e a majestade e o louvor. Então no versículo 7 diz assim: porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Então o melhor é a gente ser chamado então para poder vir para frente. No versículo 8 diz assim: não te apresses a litigar, para depois ao fim não saberes o que has de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Então o bom é a gente sempre examinar as coisas. O bom é a gente sempre examinar, a gente poder saber tudo, quer dizer, direitinho. No versículo 9 diz: pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. No versículo 10: para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Então é bom saber todas as coisas direitinho, poder colocar tudo a limpo. No versículo 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como é bom, né? Como é bom a palavra dita ao seu tempo. Como é bom a palavra dita ao tempo, no tempo certo, né? Como eu falava na semana passada, quando então o Senhor Jesus deu uma palavra para aquele homem que estava deitado há 38 anos, né? Estava deitado há 38 anos e o Senhor Jesus deu uma palavra para ele: olha, levanta-te, né? Quer dizer, pega a tua cama, vai para a tua casa. Mas a palavra dada no tempo certo, na hora certa, quão boa é. Então no versículo 12 diz assim: como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Então, como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte. Quando a gente encontra o ouvido ouvinte, ou quando nós somos, porque nós também temos que ser, né? O pastor prega, mas ele também tem que ser o ouvido ouvinte. No versículo 13: como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, ou para com os que o enviam, né? Porque alegra a alma dos seus senhores. Olha que bonito. Como frieza de neve no tempo da colheita, né? E assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, e porque alegra a alma dos seus senhores. No versículo 14: como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Não é bom se gabar, não. Bom é ser humilde diante do Senhor. E aí quando de repente acontecer qualquer coisa, há aquela surpresa, né? A Bíblia Sagrada diz que não faziam caso do Senhor Jesus. As pessoas não faziam caso nenhum do Senhor Jesus. Mas quando viam ele curar as pessoas, então ficavam boquiabertos, né? Então, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba
falsamente de dádivas. E o Senhor Jesus não se gabava de nada, né? Pelo contrário, ele operava em nome do Pai. Então a gente não tem que se gabar de nada, a gente tem que simplesmente fazer a vontade de Deus e somente ela. Então no versículo 15 diz: pela longanimidade se persuade o príncipe, pela paciência, e a língua branda quebranta os ossos. Que coisa, né? Então pela longanimidade se persuade o príncipe, se convence, né, o príncipe. Não é com soberba, não é com briga, não é com outra coisa, mas pela paciência. Pela paciência, então, a gente vai persuadir o príncipe. E a língua branda quebranta os ossos. E o versículo 16: achaste mel? Olha o versículo 16: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Então, é bom comer o mel, né? Tem até uma passagem no capítulo 24, lá no capítulo 24 fala isso, né? Que o mel é bom para se comer. E, então quer dizer, já aqui no capítulo 25, diz aqui, ó, vamos ler de novo aqui, capítulo 25, versículo 16: achaste mel? Você achou o mel? É a pessoa que é aplaudida, né? É um mel. Já ouviu falar? Essa pessoa tem mel, né? Já ouviu alguém falar assim? Essa pessoa parece que tem mel, todo mundo quer estar perto dela, né? Então quer dizer, achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. E aquilo fica então mal, né? A pessoa então se enche de mel. Tem gente, por exemplo, que começa a ser aplaudido. Ele achou o mel ali das pessoas, e as pessoas dizem que ele é o mel ali. Ele é aplaudido e tal, mas tem que tomar cuidado para não deixar então subir demais para a cabeça, para que depois não faça mal e a pessoa venha vomitar, porque mel demais é mal. O mel é bom, né? Mas, pastor, eu vou comer uns 10 quilos de mel aqui, litros, sei lá como é que fala. Já pensou? O mel é gostoso, né? Coloca o limão, a garganta às vezes também, coloca um melzinho com limão e tal. E... pastor, mas quem é que diz? Não, a gente sabe, né? Tem coisa que a gente sabe. Não é a ciência que diz, mas é a gente que diz, ó, com melzinho com limão a gente toma e a garganta fica ali legal. Então quer dizer, mas e é bom o melzinho com limão, mas o mel demais, meus irmãos, aí já é ruim, né? A pessoa colocar mel com feijão, mel com arroz, mel com carne, mel com pastel, coloca o mel no pastel, coloca o mel na pizza, né? Coloca na pizza o mel, aí come mel com tudo, aí mel na comida, mel no pão, mel no café da manhã, mel no almoço, mel na janta, mel toda hora, come mel e muito mel, e meu irmãozinho, vai chegar uma hora que você vomita mesmo, aí vomita. Então o bom é que você saiba reter o que é bom e saiba receber as coisas com tempero, né? Temperado. No versículo 17 diz assim: retira o pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Eu estava até conversando com uma irmã daqui da igreja, que ela recebeu ajuda de uma pessoa da família para poder morar no quintal, né? E aí daqui a pouco eles começaram a pagar o aluguel. Isso é bom, né? Eu até falei que isso é bom. Não quer dizer, por quê? Porque aqui no versículo 17 diz: retira o pé da casa do teu próximo. Eles estavam morando de graça, agora já estão pagando, é melhor. Não estou falando isso para poder você fazer, não. Às vezes a pessoa nem tem condição, né? Às vezes a pessoa está morando de favor, nem tem condição então de morar em outro lugar. Tá bom, tá certo. Eu estou falando no caso dela, né? Que eles vieram morar então na casa de um parente, e o parente então permitiu que eles morassem então de graça. Quando eles tivessem condição, que eles começassem a pagar. E é bom, né? Porque aí não estão morando de graça, né? Estão pagando, ainda que seja pouquinho, mas estão pagando. Então quer dizer, retiraram o pé da casa do próximo no sentido de morar de graça, para que não se enfade de ti e te aborreça. Porque daqui a pouco então a pessoa começa a se enfadar e aborrecer, né? Então quer dizer, e é sempre bom, né? Se a gente mora de graça na casa de alguém, pelo menos a gente vai zelar pelo quintal, vai cuidar, vai procurar então não fazer barulho, né? Vai procurar então não fazer bagunça, para que daqui a pouco não se enfade, né? Aí vai se enfadar. Então quer dizer, no versículo 18 diz assim: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Não pode levantar contra o próximo, né? Não pode levantar martelo, espada e flecha aguda
A gente não pode levantar contra o próximo, né? Falso testemunho. No versículo 19: como dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Misericórdia, né? Tomara que a gente nunca tenha esse perto, porque no tempo da angústia, meu irmão, é como o pé quebrado, como o pé deslocado. Então quer dizer, não dá para confiar num pé quebrado, num pé deslocado, você vai cair. Então quer dizer, no versículo 20: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe. Vamos ler de novo aqui: o que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despe num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Coisa séria, é aquele que entoa canções junto ao coração aflito. Então quer dizer, meu irmão, como aquele que se despe num dia de frio, como vinagre sobre salitre. No versículo 21: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Olha que coisa. Se alguma pessoa te aborrece e ela tiver fome, dá pão para ela comer. Se alguma pessoa te aborrece e ela tiver sede, dá água para ela beber. No versículo 22: porque assim brasas se lhe amontoará sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Versículo 23: o vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. O vento norte afugenta a chuva, e a língua fingida a face irada. Então tá bom. No versículo 24 diz assim: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. E eu estava dando esse conselho para uma moça, né? Não é daqui da igreja e tal. E eu estava dando até esse conselho, essa palavra, para uma moça que acabou se separando e tal, mas que queria muito voltar para casa, mas que estava falando que reconhecia o erro dela, né? Muito briguenta, muito impaciente e tal. Não estou falando isso porque no caso a mulher que faz isso, não. Mas aqui no caso a mulher sabe edificar a casa. A mulher sabe edificar a casa. Então quer dizer, mas no caso dela ela estava reconhecendo, né? Ela falou que acabou separando, e o marido ainda falou que não aguentava mais viver com ela, tanta briga, tanta coisa, que ela estava fazendo mal para ele. Palavra dura, né? E ela mesmo falou, que ele falou isso: você está me fazendo mal, você está fazendo mal para mim. Então quer dizer, mas é bom quando a pessoa reconhece, né? Se ela reconhecer, e também ele também. Então quer dizer, o homem também, né? Então quer dizer, às vezes é muita briga, muita picuinha, muita coisa. Então quer dizer, ao invés de resolver de outra maneira, não, né? Parece que tem gente, às vezes a gente quer ganhar a briga, né? E a gente acaba perdendo. A gente quer sempre ganhar a briga. Não, eu não levo desaforo para casa não, e acaba perdendo. E ela estava muito triste porque ele foi embora. Mas, tá bom, quem sabe dê tempo ainda de voltar. Em tantos casos assim, né? Tantos casos que de repente está acontecendo até na vida de pessoas que a gente conhece. Então diz assim, ó, no versículo 25 diz assim: como água fria para uma alma cansada, assim são as boas novas de terra remota. Versículo 26: como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. E o versículo 27: comer muito mel não é bom. Então é o que nós estávamos falando, né? Comer muito mel não é bom. Assim, a investigação da própria glória não é glória, né? A pessoa às vezes quer se gloriar, né? Em outras palavras, então comer mel demais não é bom. Às vezes a pessoa desde criança já começa a ser muito bajulada, né? Como é que a criança vai ser, meu irmão, se de repente descobrem um talento dela muito cedo, né? Então quer dizer, a criança começa a ser bajulada desde criança, muito bajulada, né? Então, porque às vezes tem um talento, porque às vezes, sei lá, às vezes já começa a ganhar muito dinheiro muito cedo, né? A criança mesmo, a criança. Então quer dizer, e a criança vai comendo mel, meu irmão, e só mel, e come mel demais, e é mel, e é muita bajulação, né? E é só coisa boa que ouve, só e tal, que você é isso, que você é o tal, e você é o tal, e você é o tal, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Meu irmão, se não tiver cuidado,
meu irmão, então a pessoa então começa até a se achar realmente demais, né? Então quer dizer, comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. Não, o bom é a pessoa agradecer a Deus. Não foi Deus, foi a misericórdia de Deus. Então quer dizer, por que eu estou nessa situação? Não, acho que é porque eu sou uma boa pessoa. Eu acho que é porque eu sou uma boa pessoa. Eu acho que é porque eu fiz acho que eu fiz coisa boa, tal, acho que eu mereço. Não, ninguém merece, né? Ninguém merece nada. Pô, pastor, e por que um está numa situação, o outro está no outro? Deus sabe, né? A gente não sabe. Por que a pessoa, uma vez o meu pai me perguntou, meu pai, né? Tem quase 70 anos de idade. Meu pai uma vez me perguntou, ele falou, filho, por que às vezes tem gente que parece que nasce para sofrer, né? Mas ele falou com tristeza, né? Ele não estava falando que ele era o tal e a outra pessoa nasceu para sofrer. Mas às vezes pode ser que a gente às vezes se ache melhor do que o outro, só porque nós estamos numa situação melhor e o outro está numa situação difícil. Não, o outro está numa situação difícil, Deus sabe também. Às vezes pode até ser um ensinamento, Deus vai ainda crescer bastante a pessoa. E se a gente está numa situação melhor, glória a Deus. E também a gente deve agradecer a Deus também. Então no versículo 28 diz assim: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O pastor Jaime estava falando ontem, né? Ele fala lá de Gálatas, capítulo 5, 22 lá, que lá fala dos frutos do Espírito Santo, né? Que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E aí o pastor Jaime estava lembrando, né, que o missionário R.S. Soares estava comentando que tem homem que às vezes não consegue se dominar quando vê uma mulher, né? Não consegue, olha que às vezes é casado, né? Não é nem solteiro, e a outra pessoa solteira também. Que aí digamos que é um mal menor. É mal, lógico que é um mal, não deixa de ser um mal. A pessoa já fica imaginando coisas e tal, né? Já começa a desnudar a pessoa às vezes. Não, mas é como cidade sem muro. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Numa briga, né? Pode ser numa briga também. Às vezes numa briga a pessoa não consegue conter o espírito dela. Às vezes numa briga a pessoa não consegue segurar o espírito dela. Não consegue, parece que é mais forte. Mas é como uma cidade derribada. Por que fala isso também, né? A gente tem que partir do princípio também que nessa época que a Bíblia foi escrita, as cidades tinham muros altos, né? Imponentes e tal. É tanto que quando Neemias ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam derrubados, estavam quebrados, ele chorou, porque geralmente quando a cidade tinha muros derrubados, o inimigo então, meus irmãos, era uma presa fácil do inimigo. Então Neemias entendeu que era uma presa fácil para o inimigo. Quando a pessoa está com os muros derrubados também, é uma presa fácil para o inimigo, né? A pessoa está com a fragilidade, está com as suas emoções fragilizadas, né? É por isso que o inimigo gosta de pegar nessa hora também, quando a pessoa está fragilizada, né? Eu particularmente tenho um amigo que eu amo bastante, que eu já não vejo mais há muito tempo, mas depois que aconteceu uma fatalidade na vida dele lá, ele acabou até deixando a família e tudo, mas foi no momento mais frágil, né, que o inimigo pegou ele. Então quer dizer, nunca mais eu vi, não tem contato, não tem WhatsApp, não tem telefone, não sei para onde foi e tal. Então quer dizer, não sei se está bem, se está vivo, não sei. Não quer dizer, mas no momento que ele estava mais fragilizado, que ele teve uma perda então na família, então quer dizer, no momento que está mais fragilizado, que o espírito parece que estava ali mesmo e tal, foi quando veio aquela tempestade, e aí meu irmão, acabou cometendo uma outra coisa e tal, e aí acabou se perdendo. Então quer dizer, meu irmão, mas o bom é quando então os muros estão de pé, fortalecidos, para a gente poder então, meus irmãos, resistir a tudo isso. Então nós vamos orar agora, meus irmãos, é uma oração rápida, Provérbios capítulo 25 hoje, né? Desculpa, eu estou falando aqui, depois eu vou colocar no YouTube também, mas aqui pessoal do Facebook eu falei que eu ia colocar 11 horas da manhã, acabou que eu estou colocando um pouquinho mais tarde, mas tá bom, que Deus abençoe, depois as pessoas podem participar em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração agora. Pai, nós aprendemos, meu Deus, muita coisa aqui nesta manhã. Jesus, muito obrigado por aquilo que a gente aprendeu, Senhor. Muito obrigado por aquilo que a gente recebeu nesta manhã, Deus, muito obrigado. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada pessoa que está participando, as pessoas que vão participar pelas redes sociais. Jesus, que o Senhor abençoe cada uma delas, e dê sabedoria para elas, e que alguma coisa fale ao coração delas, para que elas possam trazer para elas, ou até orar por alguém, Pai, que de repente lembrou no momento da palavra. Meu Deus, nós oramos então por essa pessoa.
até alguém que está internado, até alguém que está entubado, até alguém que está enfermo, até alguém que está doente, até alguém que está necessitado, Pai, até alguém que está desempregado, alguém que está, meu Deus, num momento difícil da vida, Pai, eu repreendo todo o mal que estiver sobre a vida dessas pessoas, vai embora, em nome de Jesus. E Deus, muito obrigado pela Tua presença e, meu Deus, pela Tua sabedoria que o Senhor nos dá, em nome de Jesus, amém, amém. Pessoal, eu vou continuar clamando pela sabedoria aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, compartilhe com os seus amigos e que Deus abençoe. E hoje é domingo, nós estaremos na igreja, ainda hoje aqui, de maneira presencial ou pelo Facebook, 6 da noite também, e IGD Jardim Santa Lúcia, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus, tchau.